Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Minato Consulting. E nós retomamos a partir de hoje as nossas lives, os nossos bate-papos a respeito de cenário econômico, de geopolítica e de mercado internacional. Nossa proposta, como a gente havia inicialmente conversado, ela teve que parar por algumas semanas devido a alguns projetos que entraram numa ordem não imaginada. Isso obrigou com que tivesse um novo redesenho do tempo para poder encaixar da melhor forma possível todos os projetos, atender clientes, desenvolver todas as etapas que a gente vinha desenvolvendo até então. E é sobre justamente o tempo que eu quero conversar com vocês. Porque o tempo, ele pode ser o teu amigo ou ele pode ser o teu maior inimigo. Lógico que com o lockdown, muitas ideias, muitas propostas, muitos projetos foram empacotados e isso, no momento em que você termina esse lockdown, você olha para aquele monte de projeto e fala, tá ok, qual que eu vou começar primeiro? Ou o projeto te escolhe, fala, ei, eu estou aqui e eu preciso que isso seja feito antes. Então, nessa fase de reentrada de economias pós-lockdown, você vai perceber que o tempo pode ter sido o responsável pelo sucesso no amadurecimento de uma ideia ou pelo fracasso, pelo escasseamento natural da variável tempo sobre uma série de projetos, de ideias que eram feitas até então e que, deslocadas no tempo, elas fazem mais sentido ou não a partir de agora. Então é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. A importância desse tempo para quem compra e para quem vende o tempo. Porque o mercado, às vezes, perde tempo, às vezes o mercado ganha tempo. Políticos trabalham contra o tempo. Situações de empresa, budgets, se cumprem ou não, se provam reais ou não ao longo do tempo. E é justamente sobre o tempo que eu queria conversar. Hoje eu não vou falar de política, eu vou falar de economia. Mas eu vou usar a política para explicar, em parte, algumas situações de ordem econômica. Então, o que eu queria começar a conversar com vocês, inicialmente, é que no tempo, melhor, no futuro, daqui a algum tempo, daqui talvez 20, 30 anos, as pessoas estudem economia brasileira e entendam que esta administração atual pode ter tido, no tempo, uma avaliação errada da oportunidade. E isso pode sim ter custado boa parte do sucesso no tempo que ainda falta para essa administração se cumprir. Parece meio confuso, mas não é. Porque se vocês verem, toda administração, quando assume um novo governo, todo novo governo, quando toma posse, ele traz consigo uma expectativa que vai se cumprir ou não ao longo do tempo. E aí é interessante, porque este governo atual, em vários momentos, ele se colocou como um governo reformista. E todo governo reformista, anti-establishment, ele traz, por definição, na sua essência, a imagem de que ele é um governo que tem pressa. Se o problema é tempo, 2019 fez com que essa administração perdesse 8 meses discutindo reforma fiscal. Não era uma reforma simples, não era algo trivial, envolvia debate, envolvia trazer a opinião pública para perto, convencer não só políticos, mas a opinião pública de que esse debate, esse ajuste se fazia mais que necessário, mas se perdeu tempo nesse processo. E não se aprovou uma totalidade, se aprovou uma parcialidade. Além disso, o mercado tinha na cabeça de que logo em seguida, ou quase imediatamente após esta aprovação de reforma previdenciária, viria a reforma fiscal e a reforma administrativa. Mas o governo, ele preferiu jogar o debate da reforma fiscal e da reforma administrativa
considerando que ele estava administrando o tempo para dentro de 2020. E essa escolha pode ter comprometido, sim, boa parte do sucesso dessa administração. Eu não gosto de futebol soccer, eu não curto o jogo de futebol soccer, mas eu vou usar uma combinação. Nós temos, quando se fala em futebol, você tem o futebol soccer, que é o futebol que nós conhecemos, e tem o futebol americano. Tirando as diferenças de roupa, de proteção, as regras de jogo, uma coisa que me chama muito a atenção é que eu tenho no futebol soccer 2 tempos, como nós conhecemos, existem prorrogação, mas tem 2 tempos, e o futebol americano tem 4 tempos de 15 minutos. Então no futebol soccer eu tenho 2 tempos de 45, no futebol americano 4 tempos de 15 minutos. Vamos pensar inicialmente no futebol soccer que nós conhecemos. Tá? É muito comum um time que entra e até os primeiros 30 minutos faz um gol, administrar o final desse primeiro tempo. Ele já está com vantagem sobre o seu adversário e ele dá uma administrada, dá uma poupada no time. Quando ele volta para o segundo tempo, ele já volta numa vantagem. O problema é se, na volta desse segundo tempo, ele toma 1 gol, 2 gols, 3 gols em 20 minutos. Embora ele ainda tenha tempo para reverter, ele se abala. E aí você tem na mão, como técnico, algumas alternativas. Ou você muda a estratégia, o que não era previsto, porque você usa de início a melhor estratégia possível, ou você muda os membros que compõem a estratégia atual. Ou porque estão cansados, ou porque você precisa acelerar, ou porque você precisa, de alguma forma, oxigenar a estratégia atual de uma outra forma. Só que depender do que aconteceu naqueles primeiros minutos que você tomou 1, 2, 3 gols, você não joga mais contra o outro time. Você está jogando contra o relógio. E o tempo, nesse caso, ele é uma coisa traiçoeira. Porque, à medida que a tua estratégia não vai acontecendo, você tenta lançar a mão do que for possível para, num momento cada vez menor de tempo, ter alguma taxa de sucesso. Voltando um pouquinho, então, para a questão econômica. E aí, lógico, a questão que mais se pensa é o seguinte: se em 2019 a reforma da Previdência tinha sido aprovada, por que não se colocou quase imediatamente, como disse para vocês, a análise da reforma fiscal e administrativa? Porque o mercado estava num momento positivo, a política estava num momento positivo, o investidor local migrava naturalmente de juros para a Bolsa, porque entendia que não tinha mais a oportunidade de se ganhar retorno em investimentos de juros. Os juros estavam numa trajetória decrescente há meses. O mercado internacional esperava uma assinatura da primeira fase do acordo China-Estados Unidos, que acabaria, teoricamente, com a guerra de tarifas que o Trump tinha iniciado 18 meses antes. E em setembro do ano passado, exatamente nesta data, há um ano atrás, a gente olhava para 2020 pelos olhos de 2019. E após aprovar a reforma da Previdência, o que o governo fez? Ele optou para passar essa discussão para 2020, ou seja, ninguém imaginava que uma pandemia pudesse quebrar esse ritmo, mas acreditava-se que poderia ser ganho mais algum tempo nesse momento de questões positivas a serem administradas junto ao Congresso, ao Senado, um bom momento de Paulo Guedes e é um bom momento do próprio governo, que já tinha alguns riscos de imagem, mas estava ainda num bom momento em termos de governo. O que não se esperava é que de repente surgisse uma situação de uma pandemia. E neste ano, agora de 2020, que nós entramos, não foi só o cidadão que ganhou peso e que perdeu o condicionamento físico. Nesses últimos meses de lockdown,
o governo também passou por um aumento de peso significativo para levar para frente a sua dívida. Passou por uma injeção de problemas de ordem política que não esperava que se passasse durante todo o mandato. Um desgaste de imagem em termos de condução na área, principalmente na área de saúde e econômica, um embate que não se esperava que tivesse um desgaste por tanto tempo de uma profundidade tão longa. E pior, o governo vem ingerindo aí uma quantidade significativa de populismo que não tinha há um ano atrás. E a gente sabe que ingerir populismo tem contraindicações de longo prazo, seja na saúde da moeda, seja no endividamento do Estado, seja no aumento ou não do desemprego, depender do tipo de programa que se cria, e principalmente na base da democracia. A história do Brasil mostra isso de uma forma muito clara. Essas injeções de populismo costumam ter vida curta e costumam ter um impacto muito grande a médio prazo. E aí, a reforma da Previdência, ela termina num momento em que eu ainda não tenho um desgaste político que eu já tenho hoje, ela termina num momento de harmonia que eu já não tenho mais hoje entre executivo, entre legislativo, termina num momento em que, para o governo, assistencialismo era coisa de esquerda populista. E hoje, esse mesmo governo vê no assistencialismo uma alavanca de oportunidade. Então, nessa situação, é algo que me faz voltar quase 20 anos no tempo. Quando eu trabalhei no Lloyds Bank, eu tive amizade com um rapaz cujo pai morou em Londres. O pai era criança e morava em Londres no tempo da Segunda Guerra. E uma vez conversando com esse senhor ele me contou algumas situações vividas naquela época. O pai dele havia morrido em Dunkerque, como milhares de outros soldados britânicos, e antes dele ser mandado para a casa da tia, no interior da Inglaterra, ele teve uma vez que correr com a mãe para debaixo de um abrigo, porque Londres estava sob o bombardeio alemão. E aí, ele conta que o que mais ele guarda na memória não era do abrigo tremer durante o bombardeio. Era de quando a tampa do abrigo abriu e as pessoas saíram desse abrigo, ele olhar a rua totalmente destruída. Ou seja, não havia mais construções naquela rua. E quando eu comecei a entender esse processo de lockdown, saindo da China, vindo para a Europa e começando a chegar na América, eu lembrei muito desse senhor na época. Porque ele dizia que o abrigo, fatalmente você sobreviveria. O problema é que você, ao sair do abrigo, não via mais vida à sua volta. E o que esse lockdown fez? Eu coloquei isso algumas vezes em alguns bate-papos nossos. O lockdown, ele protegeu o trabalhador no momento do Covid. Mas o Covid não era uma chuva. O Covid é um processo. E estar protegido e criar programas de assistência para manter o trabalhador protegido no momento que eu faço lockdown é importante, mas não é o fim, é só o primeiro passo. Porque quando eu saio dessa tampa, é que eu vejo todo o processo de reconstrução que eu vou ter à minha volta. Então, eu já tinha colocado que aqueles 3 meses de assistencialismo não serviriam para muita coisa, a não ser atender 3 meses. Mas o problema seria quando eu abrisse essa tampa, todo o processo em volta que eu precisaria criar novamente para reconstruir a economia. E esse pós-lockdown, ele leva tempo. Ele vai levar, não levou só aqueles 3 meses, ele vai levar esse semestre inteiro e talvez o próximo semestre, ou seja, talvez seja um programa de assistência, de socorro, que leve pelo menos 12, 18 meses pela frente. Se você for pensar no nível de desempregados que nós temos, isso pode se estender por muito mais tempo. Então, é nesse pós-lockdown que a realidade começa a ficar mais nítida. Porque
nesse momento atual, que o lockdown acabou, que as pessoas estão voltando a sair, que aquele empresário que tomou empréstimos, as linhas de socorro do governo, para não mandar ninguém embora, essas linhas já acabaram, os prazos já acabaram. Esse mesmo empresário, ele, muitas vezes, para salvar o negócio, para sustentar empregos, para tentar retomar uma certa normalidade, ele colocou como garantia a casa da praia, o carro. Esse mesmo empresário, muitas vezes, não conseguiu a linha de assistência do governo e se endividou para tentar levar à frente 1, 2 tempos. Esse 1, 2 tempos são 1, 2 trimestres. Então ele chega nesse último trimestre agora com uma carga de dívida que ele não tinha no começo do ano. E quando ele reabre o seu estabelecimento, ele entende que todos os protocolos sociais, que vai muito além de você deixar gel na porta, medir temperatura com um revolvinho, ou colocar uma placa de acrílico, esse protocolo mudou. Então agora existem protocolos sociais, profissionais, muita gente trabalhando em casa. Então ele não vai mais almoçar naquele restaurante que ele almoçava perto do trabalho. Então esse proprietário desse restaurante também tem que rever a forma de trabalhar o seu restaurante, redimensionar cozinha, redimensionar funcionário. Por quê? Porque o faturamento mudou. Então os protocolos advindos do Covid, em termos sociais, em termos profissionais, em termos de consumo, mudaram. A pessoa que descia durante o dia e ia tomar um café, ou descia durante o dia e ia a uma papelaria, compra agora a caneta pela internet e trabalha em casa. Então, é esse empresário que começa a entender uma nova realidade de faturamento, uma nova realidade de vendas, ainda vai ter que tomar opções que ele não tinha tomado até então. E isso pode se estender, sim, ao longo de 2020 e pode entrar para o primeiro quarto de 2021 com muita gravidade. Porque as taxas de desemprego ainda podem subir. E não é aquele desemprego que as pessoas falam, mas as empresas na Bolsa estão bem. Sim, mas essas empresas da Bolsa fazem parte da economia da Bolsa. Eu estou falando de economia real. O cliente que tem, o proprietário que tem 10 funcionários, o proprietário que tem uma pequena ou média empresa com 15 empregados, aí ele tem que redimensionar a partir da nova realidade que ele encontra pós-reabertura o seu quadro, o seu consumo, sua expectativa de venda. E vai ter que mandar gente embora. E mandando esse empregado embora, esse empregado consome produtos de empresas que são negociadas em bolsa. Portanto, a expectativa de venda dessas empresas negociadas em bolsa também vai mudar. São empresas extremamente mais sólidas, mas são empresas que vão sofrer do impacto da economia real. E isso é a nível país. Não é uma cidade que está atingindo o mercado, é o país, é a dinâmica desse país. E aí, no lado político, mesmo que haja reforma administrativa ou fiscal, certamente essa reforma, vindo agora, daqui para frente, a partir desse mês de setembro, até o final do ano, ou provavelmente, como eu acredito, só no ano que vem, certamente será uma reforma de ordem parcial. Por quê? Porque não existe um clima e não existem hoje diversos outros interesses que minam aquele ideal primeiro que era feito para a reforma fiscal e para a reforma administrativa. Então isso vai colocar um ponto de incerteza nessa discussão, e se for realmente uma reforma parcial, como toda reforma parcial, ela empurra para frente uma série de dúvidas quanto à capacidade de reverter os desequilíbrios que levaram a essa reforma acontecer. E se a gente faz uma reforma hoje parcial, é nítido que ao longo ainda desta década, nesta ou na próxima administração, tenha que se sentar novamente, gastar tempo
e dinheiro, e não necessariamente nessa ordem, para se repensar algo que hoje não tem mais espaço para acontecer, porque se perdeu tempo, se consumiu um tempo precioso há um ano atrás, deixando o próximo momento. Então, o que a gente começa a ver nesse instante no mercado é uma incerteza muito grande no curto prazo, e o mercado se questiona disso a cada dia, porque o mercado fala, peraí, toda a política de combate aos efeitos da crise da pandemia explodiu o déficit público. A dúvida agora é como é que esse governo vai fechar essas contas, como é que ele vai olhar para o teto, como é que ele vai manter esse alinhamento ideológico liberal do Guedes, como é que tudo isso vai acontecer se o governo precisa rolar 800 bi no mercado? Então eu vou pedir mais prêmio. E o agravamento do potencial de risco fiscal, essa incerteza, ela está trazendo naturalmente para o mercado a oportunidade do mercado cobrar mais prêmio, porque é o que o mercado faz, e ele é um ator, nessa circunstância, o ator perfeito, porque ele sempre cumpre o seu papel. Então, assim, as questões que estão hoje na mesa para o mercado o governo necessita se financiar? Sim, certamente, ele precisa financiar 800 bi. Nós entramos para 2021 com o risco da dívida bruta bater aí próximo de 95% do PIB? Sim, certamente. Ok. O déficit primário fica em 2 dígitos com chance de subir para 3 dígitos? Sim, certamente. Ok, então eu quero mais por isso. Para assumir esse risco, eu sei que eu preciso cobrar mais. O governo tem feito pressão por um programa mais populista de transferência de renda. Um programa que seja mais simbólico do que foi o Bolsa Família. A ala desenvolvimentista, do outro lado, puxa pelo governo por um momento de investimentos. Então, assim, eu tenho hoje outras forças e outras reivindicações que eu não tinha há exatos 12 meses atrás. E isso é preço. Por quê? Porque isso leva o mercado a entender que há riscos no horizonte. Isso vai jogando naturalmente essa incerteza e esse risco, cada vez mais pressão, para mais atenção e mais especulação para cima de cada movimento, cada reação, cada declaração que o ministro Paulo Guedes faça. Cada depoimento do presidente do Congresso, cada manifestação do presidente do Senado. E o mercado vai juntando essas peças e vai exigindo uma nova configuração de preço. E essa nova configuração de preço, vinda dessa incerteza de ordem fiscal, nessa demora na definição de um projeto, nessa criação de um novo modelo populista, como a gente já teve vários ao longo do tempo, que vai criando condições dos juros continuar tendo uma alta expressiva nos próximos meses, a moeda continuar sofrendo uma forte desvalorização nos próximos meses em relação ao dólar, e a bolsa passar por uma volatilidade com certeza, mas por uma possível perda de sustentação, caso o investidor, entendendo que não tem condições de continuar um investimento, que ele não tem perfil e que ele só está alocado por falta de alternativas melhores, ou porque alguém indicou para ele, para tentar rentabilizá-lo um pouquinho mais, ele sacar com prejuízo e voltar para uma renda fixa. Então, a preocupação de bolsa que muita gente se coloca é porque o estrangeiro, em boa parte, foi embora. Quem assumiu esse lugar foi o investidor local, vindo de renda fixa, que estava perdendo retorno, que estava perdendo rentabilidade, vindo para dentro de bolsa, sem ter a menor expectativa do que viria pela frente, que seria a Covid, sem ter o menor perfil para suportar os impactos que uma pandemia traz ao mercado financeiro em âmbito global. E aí,
esse mesmo investidor, vendo o seu capital, que seria teoricamente de formação de longo prazo, dissolver, ele sai no prejuízo e volta para a renda fixa. Então, daqui para frente, e aí voltando um pouquinho no exemplo que eu tinha dado do pai desse meu antigo amigo, 2020 ainda caminha um trimestre de incerteza e caminha para 2021 exigindo a palavra seletividade como uma palavra mandatória para qualquer investidor. Seletividade de risco, seletividade de empresas, seletividade de estratégia, seletividade de produtos e mais, uma preocupação grande quanto à própria capacidade de se planejar o futuro. Porque dá para afirmar certamente que o seu emprego daqui 6 meses estará garantido como ele estava há um ano atrás? Ou o risco de que as dificuldades que ainda estão por acontecer, o tempo que se perca, ainda em se criar caminhos, de se adotar estratégias, de se trocar ou não jogadores desse teatro, manter ou não ideologias, ser mais ortodoxo ou mais heterodoxo nos planejamentos, recuperarão a economia em 12 meses? Manterão os mesmos níveis de estabilidade profissional de várias categorias no futuro? Então, o investidor tem que repensar o horizonte de tempo dele, se é o mesmo, se as garantias que ele tomava como certas há um ano são ainda reais. Porque uma coisa é você ter um filho e mudar sua política de investimento. Uma coisa é você ter uma troca de emprego e mudar sua política de investimento. Outra coisa são as suas certezas tomarem novos caminhos. E não porque você as escolheu, porque você se preparou para isso. Porque o mercado ou a condição geral se alterou. E você, como passageiro de uma circunstância dessa, tem que se adaptar. Então, expectativas ainda podem ser frustradas em termos de um abrandamento desse momento. A depender, e aí tem algumas perguntas que o investidor tem feito e o mercado como um todo tenta entender isso ainda dentro desse quarter, quanto e de que forma se dará esse aumento de carga tributária, sendo ele CPMF ou não? Ele vai acontecer? Como que o mercado vai entender essa sinalização de compromisso com o teto do orçamento? Os mesmos players hoje serão players daqui 6 meses? As mesmas ideias defendidas nos últimos 18 meses são as mesmas ideias liberais a serem defendidas no próximo ano? E pior, como é que eu recupero uma economia que está tendo um alto número de desempregados, falências que ainda estão por acontecer, demissões que ainda estão por acontecer, taxando o consumo? Porque se eu taxo o consumo, eu estou tirando capacidade, eu estou reduzindo a renda de quem ainda consome. Então isso é uma situação que no mínimo, conflituosa para 2021. Então não adianta privatizar tudo que é estatal para falar que tem dinheiro em caixa. É muito mais do que isso. E aí eu quero entrar com a questão do paralelo com o futebol americano. Porque no futebol americano você tem 4 tempos de 15 minutos. No futebol soccer você tem 2 tempos de 45. Se você for fazer uma analogia para o futebol soccer, nós estamos no segundo tempo com 3 gols contra e menos de 30 minutos para acabar esse jogo. Se você fizer uma analogia com o futebol americano, eu estou me encaminhando para o final do segundo tempo, do segundo quarter de tempo dos 4 que eu tenho. O problema é que eu tenho que ter uma estratégia muito bem feita, muito bem definida daqui para frente. Senão,
esses 2 anos, eles se evaporam. Lembrando que de bola corrida, como se diz no futebol, é 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio, esta administração estará em campanha. E é um ano, 2022, que teoricamente não se faz ajuste. Então, mais uma vez, quem estudar a economia daqui 20, 30 anos, pode culpar o tempo, a estratégia de uso do tempo, como uma estratégia que definiu o sucesso ou não dessas reformas. E é justamente o sucesso ou não dessas reformas que pode mudar o sucesso dessa administração. É algo a se entender, mas de curtíssimo prazo, principalmente para você, cliente Minato, que tem tido tantas dúvidas quanto à oportunidade ou não em alguns investimentos. Nós podemos sim sofrer volatilidade. Volatilidade em bolsa, volatilidade em juros, volatilidade em dólar. Ah, mas isso sempre acontece. Sim, mas nesse momento ela acontece de uma forma ainda mais crítica, ainda mais agressiva, porque as necessidades de financiamento são maiores, o tempo é menor e a incerteza de sucesso ou não dessas votações permanece ao longo do tempo. Então, para você pensar em montar uma carteira, para você desenvolver um planejamento, como vinha desenvolvendo até o começo deste ano, talvez seja interessante repensar a estratégia em termos de tempo. Será que eu não vou precisar de mais tempo para atingir os meus objetivos? Ou será que daqui para frente eu não tenho que me tornar um pouco mais defensivo em algumas estratégias para comprar tempo de entender quais os caminhos que a economia, a partir da política, vai optar? Então, esse jogo de tempo que eu fiz com vocês ao longo de todo esse bate-papo, ele é primordial. Sempre foi, mas agora ele toma ainda mais protagonismo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar batendo um papo com vocês e dizer que daqui para frente retomamos então com nossos programas de geopolítica, de análise setorial, de mercado on, de mercado off, e espero em breve vê-los novamente discutindo esses quesitos. Hoje nós falamos só de mercado Brasil, não colocamos contextos internacionais que também afetam o preço, para não ficar tão extenso, mas ao longo das próximas semanas a gente vem trazendo novos conteúdos para vir formando essa visão mais 360 que a gente quer dar. Muito obrigado e até a próxima.